independente do seu objetivo. Nesse vídeo você vai descobrir como sair do efeito platô, tanto no emagrecimento e no ganho de massa. Você vai conseguir sair disso e voltar a ter resultado. Se você tá treinando, fazendo dieta e mesmo assim não tá vendo resultado nenhum, fica aí que a gente vai resolver esse problema. Vou te mostrar o passo a passo pra você quebrar essa estagnação na academia, a estagnação no seu peso e acabar com o efeito platô, tanto na dieta quanto na balança. Se tá difícil pra você perder aqueles quilinhos extras ou pra ver progresso no treino, esse vídeo é pra você. Independente da sua situação também, se você tá iniciante ou se você já é um pouco mais avançado. Fica aí que você vai aprender tudo isso e muito mais nesse vídeo. Fala comigo, meus queridos. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Ícaro e nesse canal aqui eu mostro o caminho pra você conseguir chegar mais perto do seu corpo ideal possível, mostrando tudo que eu aprendi na prática pra conseguir ter um shape foda, sem precisar ficar fazendo aquelas dietas restritivas, seguindo um plano alimentar especificamente todos os dias comendo a mesma coisa, sem ficar me privando de comer alguma coisa que eu queira, sem ficar me privando de ir num rodízio, no aniversário, de sair pra beber, sim, bebida, álcool. Até porque eu faço todas essas coisas assim, eu bebo, inclusive, consigo ter resultado. Então, logicamente, se eu consigo, você também vai. Só presta atenção em tudo que eu falo nesse canal aqui e entender como é que eu faço. Enfim, bora lá ver como é que é esse platô aí. Só a primeira coisa, vamos primeiro deixar claro aqui o que é o platô. O platô é basicamente quando você tá fazendo tudo certo, pelo menos você acha que tá fazendo tudo certo, e não tem mais resultado. Você simplesmente parou de ter resultado. Por exemplo, no cutting, quando você tá tentando perder gordura, você acha que você ainda tá em déficit calórico, tá fazendo tudo certo, mas não tá mais perdendo gordura. Você simplesmente tá com o peso igual, você tá sofrendo, entre aspas, fazendo dieta, treinando pesado, só que você tá igual, você não consegue perder peso. Mesma coisa pra ganho de massa muscular. Quando você tá fazendo um bulking, você tá comendo, treinando pesado todo dia, mas você não aumenta o seu peso. Você tá sempre igual. Isso é efeito platô. Mas enfim, a primeira coisa que você precisa entender é conferir se você realmente tá em platô. E assim, o melhor jeito de você ver isso não é você se pesar um dia, você vai ali, se pesa um dia e acabou, esse é meu peso. Você vai se pesar de novo daqui uma semana, daqui um mês de novo pra ver a diferença. Não é assim que você vê o seu peso real. Porque o seu peso, ele varia muito de um dia pro outro. Tem 1 bilhão de coisas que fazem com que o seu peso, ele flutue muito de um dia pro outro. Isso não quer dizer exatamente que você tá pesando aquilo. Então o ideal você seria descobrir o seu peso real. Você se pesa todo dia, você faz a média, você compara com a semana anterior. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, de como se pesar certo, como conferir se você tá realmente evoluindo ou não. Dá uma conferida se já tem esse vídeo disponível aqui ou no link na descrição. Mas então, você tem que conferir se você realmente tá em platô de peso. Conferir que se realmente o seu peso tá igual a mais de 2 semanas. E caso esteja o mesmo, você tem que conferir também se você não tá em recomposição corporal. Que seria, você tá com o mesmo peso, só que você tá perdendo gordura na mesma proporção que você tá ganhando massa muscular. Isso faz com que você tenha uma falsa impressão da balança, que não muda. Mas se você olhar no espelho, por exemplo, ou se você vê que você tá aumentando suas cargas na academia, isso é outra métrica boa. Você se pesar é só uma das métricas que você tem pra conferir se você tá de fato evoluindo ou não. Se essa meta tá parada, beleza, confere as outras também. Todas as metas estiverem paradas, beleza, você realmente tá em platô. Tem que olhar o que tá acontecendo aí. Outra coisa pra você também conferir se você realmente tá em platô é conferir o seu saldo energético total do dia. Então você controlando o tanto que você tá comendo no dia e o tanto que você tá gastando, você vai saber o quanto que tá o seu saldo calórico. Se você fazer esse cálculo de quantas calorias você tá gastando e o quanto que você tá comendo, descobrir que você tá naquele range de manutenção, realmente, o seu peso vai continuar igual e não vai mudar, porque não tem como ele mudar se você estiver comendo o quanto você gasta. Não vai ter energia de sobra pra ele estocar e não vai ter energia de falta pra ele gastar da gordura. Então sim, você vai ficar no 0 a 0. Seu peso não vai mudar. Se você estiver comendo o quanto você gasta, sim, você vai estar em um platô, porque nesse caso você estaria, de certa forma, perdendo gordura e ganhando massa. Bom, como vocês já sabem, como eu já vivo falando aqui, eu sempre anoto tudo que eu como no aplicativo e todos os dias eu também me peso. E, por exemplo, olha esse pedacinho aqui. Nesse tempo eu achei que eu tava começando a entrar em um platô, porque meu peso tava meio que começando a se manter estável. A média do meu peso das 2 semanas, não o peso diário, tava meio que igual. Eu falei, ué, tô em platô? Eu comecei a olhar minhas fotos e perceber, não, na verdade eu tô perdendo gordura. E eu também reparei que eu tava aumentando um pouco as minhas cargas. Ou seja, aconteceu aquilo comigo. Eu tava em recomposição corporal, tava perdendo gordura e ganhando massa. Só que na balança, o meu peso se mantinha igual. Então por isso que você não pode ficar de olho exclusivamente no seu peso. Essa é uma das métricas que você tem pra ver se você tá evoluindo ou não. Não a única. Outra coisa que você também pode interpretar como estou entrando em um platô é o seguinte: você vai começar um cutting, você vai começar uma dieta de perda de gordura e você, por não saber muito bem como fazer, acaba fazendo um déficit muito agressivo. Por você fazer um déficit muito agressivo, é claro que nas 2 primeiras semanas ali, na primeira semana que seja, você vai perder muito peso. Peso, não necessariamente gordura. Até porque, como eu já expliquei naquele outro vídeo do déficit calórico, quando você faz um déficit muito agressivo, dá ruim. Não é pra fazer isso. Se você quiser entender melhor, vai lá naquele vídeo aqui ou na descrição que vai estar lá. Se você fizer um déficit muito agressivo, você vai perder muito peso no início. Mas no início, depois o seu corpo vai se restabilizar, vai falar, meu Deus, estamos comendo muito pouco. Ele vai se adaptar a isso. Você vai parar de perder peso, pelo menos na mesma frequência que você tava. Aí você pode olhar pra trás e falar, meu Deus, na primeira semana eu perdi muito peso, por que agora eu parei de perder peso? Então, você fez um déficit muito agressivo, você não pode fazer isso. Você tem que ir indo aos pouquinhos, aos poucos. Outra coisa que você também tem que levar em consideração, quanto mais tempo você fica numa dieta de déficit calórico, com o tempo, você vai ficando mais cansado, você não vai ter mais aquela energia, aquele vigor pra fazer as coisas, você não fica tão acelerado no dia, fazendo tudo assim, correndo, você fica mais letárgico, você acaba indo mais devagar, fazendo as coisas, acaba treinando não tão pesado, você acaba, às vezes, um dia ficando um pouquinho menos, outro dia um pouquinho menos, dando uma relaxada a mais. Você dando essa pequena relaxada, mesmo que seja pouca, quando você vai somando com todas as coisas que você faz no dia, você acaba diminuindo
diminuindo o seu gasto energético. Com isso, o seu déficit fica um pouquinho menor. Com o tempo, você pode deixar esse déficit tão pequeno que você vai quase que nem estar mais em déficit, você vai estar quase que em manutenção. Então, por isso que eu acho que você tem que ter o seu controle energético bem definido e bem controlado. Porque assim você vai entender se você realmente está num déficit calórico e não só com a impressão de que você está num déficit calórico. Mas beleza, Ícaro, eu já fiz tudo isso que você falou. Já me pesei por um tempo, já comparei as médias, já percebi que eu não tô evoluindo as cargas na academia, meu peso se manteve estável, eu realmente tô em platô. O que eu faço agora? Vou mostrar o que fazer agora nessas duas situações, pra ganhar massa e pra perder gordura. Então, pra ganhar massa. Levando em consideração que você tava evoluindo, você tava ganhando massa e parou de ganhar. Agora seu peso estabilizou de novo. Isso realmente vai acontecer alguma hora. Então, antes, como você tava querendo ganhar massa, você obrigatoriamente precisa estar num superávit calórico. Você estando num superávit calórico, com o tempo, você vai acabar ficando mais pesado, vai acabar criando mais músculo, vai acabar pegando um pouquinho mais de gordura, vai reter um pouquinho mais de líquido. Enfim, seu peso vai aumentar com o tempo. O que é o esperado, você tá numa fase de ganho de massa. Mas como você ficou mais pesado, criou mais músculo, você tá gastando mais energia só pra viver, seu metabolismo com o tempo ele também vai se readaptar. Seu metabolismo também vai precisar de um pouco mais de energia. Você começou o seu booking comendo 3.000 calorias e gastando 2.500. Com o tempo, você foi ficando mais pesado, seu metabolismo foi aumentando, até chegou 2.800. Então, o que antes era um superávit de 500 calorias, agora virou um superávit de 200 calorias. O que é muito menor. E pode chegar em algum momento que o seu metabolismo vai bater com a quantidade que você tá comendo. Nesse momento, chegou o platô. Você não vai mais ganhar massa, você só vai manter o que você tem. Daí, nesse caso, você tem que aumentar de novo o quanto que você tá comendo. Aí, de novo, você vai estar no superávit calórico, o seu corpo vai ver que tem energia de sobra, vai poder estocar. Daí, se você estiver treinando certo, vai construir músculo, vai ganhar massa magra e tudo isso. Mas de novo, toma cuidado. Aumenta as calorias só na hora certa. Confere se o seu peso realmente tá igual, se você tá em platô mesmo, porque senão você só vai ganhar mais gordura você aumentando as calorias. Lembrando que pra se pesar certo e ver se tá tudo certo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, confere aqui se já não tá disponível. Mas tá, agora pra perder gordura. Mas beleza, você realmente já conferiu tudo, você tá em platô e pra perder gordura. Como que faz? Se você tava perdendo gordura no início, você tava perdendo gordura num ritmo bom, tranquilo, estava baixando seu peso, do nada parou. É bem parecido com o esquema de ganhar massa. Quando você baixa as suas calorias, com o tempo, você vai ficar mais leve, o seu metabolismo vai precisar de menos energia, ele vai descer um pouco a quantidade que você gasta diariamente. Consequentemente, o seu déficit vai ficar menor e uma hora vai ficar igual o tanto que você tá gastando e o tanto que você tá comendo. E é nessa hora que chega o platô, você não vai perder peso. Porque agora chegou no momento que você tá comendo exatamente a quantidade que você tá gastando. Então não vai ter energia de falta pro seu corpo precisar tirar da gordura. O que você faz nesse caso? Ou você gasta mais energia através de cardio, de exercício, ou você come menos, pra, de novo, criar aquele déficit calórico. Esse seu metabolismo precisa de menos energia com o tempo, é uma coisa chamada adaptação metabólica, que eu também já expliquei naquele vídeo sobre déficit calórico. Dá uma olhada lá depois que você vai entender. Vai chegar um momento que você vai já ter descido tanto sua comida e já vai estar fazendo tanto exercício que vai ficar inviável pra você. Você já vai estar comendo muito pouco, já vai estar gastando muito, vai estar muito cansado e você não vai ter mais como diminuir a sua comida ou como fazer mais cardio. O que você faz nesse caso? Então, você tem que fazer com que o seu metabolismo, de novo, volte ao normal, pra daí só depois você criar um déficit calórico. Como que você faz isso? Já expliquei naquele vídeo, de novo nesse vídeo do déficit calórico. Sério, esse vídeo tá muito bom. Dá uma olhada lá depois. Outra coisa que também é importante você entender para esse platô é que nem tudo é a dieta. Nesse caso de platô especificamente, o treino também é muito importante. Se no booking, por exemplo, naquela hora que eu falei para você aumentar as calorias, se você realmente chegou a aumentar as calorias, você fez tudo certinho, só que você acabou ganhando muita gordura, é o treino que tá errado. Não a dieta. Então você precisa ajustar algumas pequenas coisas no seu treino. Que eu vou te dizer agora, não é outro vídeo não, relaxa, fica aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer em relação ao treino é conferir o seu número de séries semanais que você tá fazendo. Por exemplo, o cara ele já tá treinando demais, só que ele não sabe que ele tá treinando demais. Ele já tá fazendo muitas séries. Ele pensa, pô, eu não tô tendo resultado, eu quero treinar mais. Daí ele vai, treina mais, fica mais cansado, tem menos resultado ainda, e daí acaba tendo um resultado pior do que ele já tava. Normalmente, as pessoas treinam a mais. Não chega a ser um overtraining, overtraining, treinar demais. Ou seja, você tem que treinar de menos. Por incrível que pareça, você tem que treinar de menos. O que eu gosto de fazer pra mim é ter entre 10 e no máximo 20 séries semanais. Porque assim, pra você criar hipertrofia, você tem que destruir um pouquinho do seu músculo, e daí quando ele se reconstruir de novo, ele vai se reconstruir mais do que ele tava. Daí você tem que destruir um pouquinho. Aí ele se reconstrói mais de novo, só que se você fizer um treino muito pesado, fizer muitas séries na semana, você vai destruir até demais. Não vai dar pra ele se recuperar. Outra coisa também que eu gosto de pensar pra fazer os meus treinos, se você não treinar até a falha, ou pelo menos muito próximo da falha na maioria das séries, o seu corpo não vai ver isso como uma necessidade, porque o seu corpo não sabe que você tá numa academia. Ele acha que você tá, sei lá, na natureza lutando pra não morrer. Na visão do seu corpo, se você quase morrer ou quase não conseguir levantar mais o peso, ele vai achar, meu Deus, a gente precisa levantar aquele peso na próxima vez. Vai que a gente se depara com aquele desafio de novo. Então ele vai achar algum motivo pra construir mais músculo. Se você não for até perto da falha, seu corpo vai olhar e pensar, ah, foi difícil, mas a gente consegue dar conta com o que a gente tem. Então não vai construir mais. Você tem que estar próximo da falha. Sério, descansar é importante. Não negligencie isso. Quando que o músculo vai reconstruir essa parte? No descanso. Então você precisa descansar mais. Você precisa ter o controle energético do quanto você tá gastando e o quanto você tá comendo. Então assim, lembrando, você tem que se pesar do jeito certo pra você conseguir conferir se você tá em platô ou não. E como que você se pesa do jeito certo? Já expliquei nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui pra vocês. É isso, valeu!